Olá, mano. Esse é o terceiro vídeo da nossa série sobre como aprender matemática. E nele, eu e o Marco vamos estar conversando sobre como aprender matemática com foco no ensino superior. Oi, pessoal. Eu tô aqui com o Marco Antônio, faz bacharelado em matemática aqui no IME, da USP. E a gente está fazendo uma série de vídeos aí sobre como aprender matemática. Não é um tema simples, né? Não mesmo. É uma coisa em aberto, assim, não é uma coisa que você vai chegar e falar é isso e pronto. Então a gente está dando mais dicas, né, da experiência que a gente teve, que eu faço física, né, e ele como faz matemática. A gente tem bastante esse negócio de estar sempre aprendendo, sempre encarando novos desafios aí nesse assunto de exatas. Então nesse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre como aprender matemática no contexto do ensino superior, que é um pouquinho diferente do caso do ensino médio. E do ensino médio a gente já fez um vídeo, vocês podem estar vendo aí em cima, vai aparecer o link, ensino médio e vestibulares. E aí nesse vídeo, então, sobre a graduação. Primeiro, o que mudaria, o que você diria que muda na forma da gente ver matemática, não só aprender, ver matemática no ensino superior e no ensino médio? Tá, tem dois pontos. O primeiro é o rigor. Basicamente, aqui na matemática, um professor uma vez brincou comigo, com a sala, na verdade, ele falou que nós somos uma democracia radical. Significa que se você quer mostrar que você está certo daquilo, você tem que provar para todo mundo que você está certo. Políticas à parte, eu não sei se ele está certo nesse sentido, a gente está aprendendo ainda, mas o rigor é uma coisa muito forte. Por quê? Porque no começo do curso da graduação, a gente vai começar a construir coisas que a gente vai precisar utilizar no futuro, no fim da graduação, na pesquisa, mestrado, e é muito importante que essas coisas estejam muito bem definidinhas. Porque conhecimento, né, ele é que nem bloquinhos de tijolo que você bota em cima do outro, né? Ou algo parecido. E se Então, de baixo tiverem ruins? se lá na base tiver algo errado, lá em cima vai desmoronar e tentar identificar por que aquilo está errado. É muito É complicado. muito complicado. Deixar bem claro os raciocínios que você está utilizando, sabe? Até mesmo na justificativa, talvez você esteja provando matematicamente, mas o seu raciocínio está um pouquinho ambíguo e isso pode demonstrar a falta de clareza no porquê você sabe que está utilizando aquilo. Uhum. Então, esse tipo de rigor, ele é explorado em diferentes níveis ao longo da graduação. Tem cursos assim, por exemplo, na estatística, eles não vão exigir que você tenha muito rigor, apenas mais a intuição que foi desenvolvida no ensino médio, com um pouquinho de rigor, porque tem probabilidade, tem modelos mais complicados e esse é um nível mais baixo. Mas tem outras partes, tipo análise, né? Análise real é rigor, análise real é congruente a rigor. E isso então já é uma grande diferença para o ensino médio, que no ensino médio a gente já recebe muita coisa pronta, e isso não é necessariamente ruim, tá? No caso do ensino médio é uma coisa boa porque é uma forma de você introduzir a coisa ali. Na graduação a gente não tem essa etapa introdutória muito bem, assim. Você chega lá... Já começa um outro mundo, né? Um degrau muito grande. E tipo, cálculo 1, ele já é uma ferramenta construída com outras matérias que a gente ainda vai aprender. Então, é uma jornada temporal, né? Não é linear, né? É toda bagunçadinha, não é... tudo é feito pra gente aprender teoricamente melhor. Isso cai no segundo ponto, que o primeiro é rigor. O segundo ponto é justamente você encontrar essas estruturas matemáticas que estão bem definidas. Porque você pode ter aprendido no ensino médio geometria espacial, mas você vai chegar na graduação, você vai ver um outro nível de geometria, que é a geometria analítica. E você percebe que aquilo está muito bem definido e você precisa encontrar um justificativa do porquê aquilo ser bom, do porquê o professor ter tanta certeza que uma classe de problemas consegue ser resolvido com aquela ferramenta. São processos assim reflexivos muito fortes. Tanto que, se eu não me engano, no site da USP, dos cursos IME, eles falam, se você quer fazer matemática, você tem que gostar desse trabalho de você sentar e, nossa, que tesão de ficar nessa ideia martelando até ela fazer tanto sentido pra mim. Que vai estar claro como cristal, assim. E geralmente esse é o padrão mínimo de quem faz matemática. Não necessariamente você precisa entender muito bem tudo. Por exemplo, existem teoremas matemáticos que a prova deles assim, é esse bloco aqui de caderno e você precisa fazer mestrado, doutorado para entender e chega um ponto que não dá. Então, para certas coisas é bom você entender o mínimo
mas não tudo, né? O famoso teorema de Fermat, o último teorema de Fermat. Gigantão ali. Gigantão e não dá, entendeu? Tipo, é coisa assim... Tá, então agora meio que esclarecida a diferença, só vou dar um exemplo rapidinho. Seria como no design, por exemplo, eu sei usar algumas ferramentas, tipo Photoshop, e eu sei usar, mas eu não sou um designer, porque o designer ele vai ter um pensamento muito mais profundo, ele vai pensar em conceitos, né? Por que isso tem que estar aqui, por que é legal uma imagem assim. Então é como se o designer fosse a matemática no ensino superior, e eu ali que só sei usar a ferramentinha de Photoshop, eu sou o cara do ensino médio, do vestibular, ou alguém de outra área que não é matemática, ou mesmo física, que tem mais um pouquinho. Então, só para esclarecer aí essa diferença. Agora vamos para a parte prática da coisa. Pessoa, primeira dica, a gente deu algumas dicas ali do ensino médio, vestibulares. As 3 eram visualização, a segunda era fazer exercício pra caramba, e a terceira era não achar que matemática não era para você, né? Síndrome do impostor, né? Tá. Então, no caso, a primeira aqui, intuição, continua sendo válida. Muito válida. Porém, tem uma dificuldade, né, no caso do ensino superior, porque como as estruturas são muito mais complexas, tem coisa que é muito difícil de se visualizar, né? Tipo, mesmo computacionalmente. Então, você vai ter que fazer um jogo de cintura aí. No ensino médio a gente fala para não fazer isso, mas aqui vai ter que ser um pouquinho de exceção, que é o quê? Aceitar certas regras pelo menos de início, inclusive decorar certas fórmulas pelo menos de início. Porque dependendo do nível de complexidade das coisas que você está trabalhando, você só vai começar a fazer associações, né, de ideias, de realidades, assim, quando você tiver uma boa convivência com aquilo, uma boa prática com aquilo. Você falou mesmo de geometria analítica. Você pode começar aceitando, na verdade você pode não, você vai começar aceitando algumas coisas, porque geometria analítica é um caso particular de uma outra teoria mais complexa, que seria a álgebra linear. Álgebra linear seria como se fosse geometria analítica para n dimensões, certo? Uhum. É uma coisa muito mais... E aí, no caso, você já está aceitando só... Por exemplo, eu demorei muito, mas muito para entender a relação de determinantes e álgebra. Tipo, quando você entende é muito bom, mas é uma coisa que tem seus passos. Então, por um bom tempo, eu aceitei aquilo, fui utilizando, a resposta dava certo. Mas quando você saca, você sabe, inclusive, até quando você não precisa utilizar esse tipo de relação, porque existe uma estrutura por detrás que justifica aquilo. E aí, a intuição, nesse sentido, quando ela vem depois, ela é extremamente útil. Então, só para deixar bem claro, eu acho que a dica dá pra gente resumir assim: não fica muito empacado em coisa que você não está pronto ainda para aprovar, certo? Se você está num curso de graduação de matemática, de física, você não precisa sair provando tudo, você não vai conseguir sair provando tudo, esse é o ponto. Então você tem que se dar o tempo de falar assim: não, tudo bem, isso aqui eu aceito, mas eu vou anotar aqui, eu vou guardar que eu não sei de onde saiu. Muito importante. Para um dia eu voltar, vou aprender uma outra matéria e isso vai cair a ficha para você, você volta lá e fala: então é por isso, agora eu sei. Ter essa humildade de falar: eu não estou na hora de provar tudo, vamos seguir em frente. Porque senão, até os professores, mesmo os mais rigorosos, eles sabem. Se você sair provando tudo, você não anda com a matéria. Você não sai do lugar. Acaba ficando até tipo enfadonho, a prova pela prova. Fica uma coisa tipo chata, você não sai dali, sabe? Quando você está lá em cima, já no doutorado, é outros 500, porque aí você ficar matutando ali pode te dar um resultado interessante. Mas no caso da graduação, então, o primeiro ponto é esse. Algumas coisas você consegue provar agora, legal, você vai aprendendo um pouquinho, e outras você guarda mais pra frente. Então, avança, guarda o ego aí um pouquinho mais pro futuro. Você não vai provar hipótese de rima agora, calma lá. E aí, manda bala. Então, essa seria a primeira, pragmatismo. E aí, voltando lá na questão da intuição, é que no ensino médio a gente falou no vídeo do ensino médio da intuição visual, certo? Mas tem outro tipo de intuição no caso do ensino superior que é muito mais importante, que é a intuição meio que algébrica da coisa, a intuição abstrata. Por mais, parece contraditório, né? Intuição abstrata. Geometria, ela é só uma das formas de organizar certas ideias. Existem várias outras maneiras de organizar as ideias, né? Uma delas, que você está aqui, por exemplo, é a teoria dos grupos, né? Você consegue colocar certos objetos juntos ali com uma relação e você entender eles como grupos. Essa estrutura bem simplesinha que você está vendo aqui, embora tenha um apelo visual, é uma forma de você desenvolver intuição sobre algum estudo avançado da matemática, né? Por exemplo, tem um caso muito interessante, que na verdade eu acho que é o mais famoso da teoria dos grupos, que é a resolução de polinômios de grau quinto maior.
vocês, para quem lembra, né, polinômios é aquela coisinha, x² mais bx igual a c igual a zero. Igual a c igual a zero, não, mais c igual a zero. Mais c igual a zero. E você pode estender essas potências de x para quando você quiser. Só que quando você chega a partir do grau 5, por exemplo, ax à quinta mais bx à quarta, a complexidade algébrica que a gente tem no ensino médio, sabe, aquela álgebra de radicais, de somar, de fração, ela vira tanta que cria um questionamento se é possível achar a formulazinha do x é igual a aquela fórmula, tipo um Bhaskara para grau 5 ou mais. Utilizando essas estruturinhas que eu te mostrei aqui, lógico, com bastante rigor, intuição, né, existe um motivo do porquê as coisas serem do jeito que elas são, você consegue provar que para certos tipos de polinômios a partir desse grau é impossível, não existe fórmula. E isso é forte, né? É um resultado muito forte porque é provocativo, porque você tem uma estrutura algébrica, mas ela não é meio que autossuficiente para chegar naquele resultado. Você precisa de outra coisa de fora, e são coisas que na matemática é muito comum. É uma forma de criar intuição, porque você tem uma outra forma de ver a mesma teoria. Uhum. E isso é interessante, porque acaba evidenciando algumas variáveis que aquela forma inicial talvez não evidenciasse, ou deixa a coisa mais prática. Então tem tudo a ver com esse lance da intuição, né? Você ter formas diferentes de ver uma coisa. Exatamente. E ver não necessariamente visualmente, pode ser algebricamente também. De diversas maneiras. Uma dica que eu queria dar muito, acho que, por exemplo, para certos cursos, eu não sei se isso é verdade, por exemplo, curso de letras, mas na matemática, como é uma área de conhecimento muito apegado a um raciocínio que alguém desenvolveu, né, que pessoas ficaram lá desenvolvendo, uma boa maneira de você começar o curso de matemática é conversando com professores. Tipo, conversar de matemática mesmo, sabe? Falar, professor, eu não entendi isso. Ô, professor, o que você acha dessa ideia, sabe? Eu cheguei a uma professora de cálculo 2 e falei, eu tenho uma dúvida sobre equivalência. Será que equivalência é tão fundamental ao ponto de uma coisa lá em cima acontecer? E ela me explicou pra mim, tipo... Dá um papo super legal. Os dois se divertem. Os professores gostam de falar de matemática, por isso que eles escolheram fazer matemática. Exatamente. Então, isso eu acho que é uma coisa que falta no ensino superior. Não só na matemática, na física também. Conversar mesmo com os professores. Você tem que lembrar que você está ali na graduação, é como se você já fosse você está treinando para ser um profissional daquela área. Então, você tem que se envolver com outros profissionais, né? Você tem que falar profissionalmente, no sentido de falar sobre a área e tal. E isso eu acho que é realmente importante. E são conhecimentos que não cabem em livros, às vezes, né? Uhum. Às vezes o professor, ele passou por uma fase de rigor tão grande que só no final desse rigor ele encontrou uma intuição. E essa intuição você tem a chance de acessar, sabe? Sem precisar passar por aquele caminho tudo arremessado que ele passou. E por causa disso, como ele, sei lá, já está exausto, né, na carreira ali, aquela intuição que você pegou bem no comecinho, se desenvolveu e deu ideia a uma nova matemática, assim, são frutos, né? Tá, então, uma outra dica dos exercícios, né, sempre, do ponto de vista prático, precisa fazer exercício pra caramba. Exercícios, e na faculdade tem um novo problema, que é da onde você está tirando os exercícios, os livros, os materiais. Matemática tem muito tempo, então tem bastantes livros e certos tradicionalismos de como você explica uma coisa. Então, um dos incentivos que é importante a gente passar para as pessoas é procure diferentes fontes do mesmo conteúdo. Porque justamente, né, ser humano não é igual um ao outro, né, a gente tem diversidades biológicas e isso afeta inclusive a maneira como a gente pensa. Então, aquele autor talvez funcione muito bem para a pessoa X, mas aí você encontra um outro autor que ele é muito mais procedural. Ele é muito procedimental, assim, ele faz muito passo a passo. Para algumas pessoas, por exemplo, o importante é chegar no resultado logo e depois ir quebrando. Para mim, por exemplo, eu faço, não, vamos partir disso, aí com isso a gente chega nisso. E aí depois você vê o procedimento. O Acho que depende muito da pessoa mesmo, e é bom testar. É aquele negócio que a gente falou até, né, de tipo... A intuição também tem a ver com isso, de você conseguir ver de várias formas. Então, se você pega um problema e você consegue enxergar de várias maneiras, você está manjando muito daquele problema. E no caso dos livros é bom porque você se dá a chance de aprender aquele assunto. Né? Às vezes o aluno pega, tipo, não entende um bagulho, está estudando pra caramba ali, e talvez essa pessoa só não tenha se dado a chance de ver com outras possibilidades, né? Porque no curso superior eles vão falar assim, tem esse livro que vai ser a base do nosso curso. Você não precisa ficar restrito a isso, né? Você pode ter a biblioteca, você vai atrás lá e expande um pouco seus horizontes. Por exemplo, o Three Blue One Brown,
o vídeo que tá passando aqui atrás, ele faz divulgação científica de matemática. Para algumas coisas, eu considero a divulgação científica dele como um material inicial para algo que eu vou ter, né? Então, uma procura bibliográfica, né? De literatura que não necessariamente nasce no livro, nasce de um conhecimento que uma pessoa do outro lado do planeta fez e aquilo de alguma forma vai ajudar depois quando você for fazer o curso. E isso é uma coisa muito importante, é saber procurar conhecimento. E é algo que só se torna cada vez mais presente no dia a dia à medida que se avança no curso. Por exemplo, doutorado é você lá e indo atrás de coisa. Então você vai se acostumando ao longo do caminho, né, com esse tipo de coisa. Bom, só lembrando, eu acho que vocês devem estar sentindo aí, eu não sei quantos cortes eu vou fazer nesse vídeo, mas está um pouquinho pesado do ponto de vista de conteúdo. Mas é que é o seguinte, esse vídeo ele não foi pensado para tipo, você tirar nota na graduação. A gente acha que na graduação você tem que estar lá para aprender, né? São dicas assim que se eu pudesse ouvir antes, eu ouviria com muita aptidão, porque é de quem tá lá dentro, tá ligado? Então, quando você chega na graduação, tipo, não é só um curso, é uma nova fase de vida, é um novo ritmo, é você frequentar novos lugares, ver pessoas diferentes todo dia e saber ter, pelo menos numa dessas mudanças, dica, pelo menos como é que é o curso, como é que é essas peculiaridades, facilita você lidar com o resto, por exemplo, também, né? Deixa aqui nos comentários se tiver qualquer dúvida que o Marco vai estar respondendo. Na medida do possível. E, bom, é isso. A gente espera que tenha sido proveitoso para vocês. Pra gente foi legal ter esse papo. Muito divertido. E se vocês gostaram, sugiram aí vídeos parecidos que a gente pode estar fazendo mais. Beleza? Obrigado pela atenção e valeu!